Aqui, você encontra crédito para custear e investir e seguros para proteger sua produção e seus bens. Além disso, tem apoio para a gestão financeira da sua produção com um atendimento próximo em todas as etapas. Conte com a gente nesse Plano Safra. Sicredi, é ter com quem contar. Boas Histórias, uma conversa especial sobre pessoas, lugares, empresas e personalidades da nossa região. Agora na Rádio Sarandi, Cá Entre Nós. Muito boa tarde, está começando mais um Cá Entre Nós aqui na Rádio Sarandi. Hoje é quinta-feira, dia 3 de julho, agora são 13 horas 3 minutos, 14 graus a temperatura marcando aqui nos nossos estúdios. Cá Entre Nós conta com o apoio de Iota Internet, com serviço de portabilidade de telefone fixo, muito mais economia, numa linha totalmente digital via fibra ótica. E o melhor é que você pode manter o mesmo número. As informações você consegue através do telefone 3361 4947 com a equipe da Iota. Também contamos com o apoio de Sicredi, atenção produtor rural. Os recursos do novo Plano Safra eles estão chegando no Sicredi. Você pode conversar com os gerentes e iniciar já o seu planejamento. Sicredi é ter com quem contar. E por falar em Sicredi, nós estamos com muita honra recebendo Saul Rovadowski, ele que é presidente do Sicredi Região da Produção, para a gente conversar um pouquinho sobre uma data muito importante que está chegando no próximo dia 5 de julho, é o Dia Internacional do Cooperativismo, num ano, né, que nós temos aí declarado pela ONU também o ano das cooperativas. Seu Saul, quero lhe agradecer por ter aceito esse convite, né, por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para vir conversar com a nossa audiência. Boa tarde. Boa tarde, Alessandra, aos ouvintes também. É um prazer a gente estar aqui conversando sobre cooperativismo, né? Que é uma coisa tão boa, né? Tão presente nas nossas comunidades. Com toda certeza, o cooperativismo faz a diferença na vida das pessoas. Esse ano nós temos o tema Cooperativas constroem um mundo melhor, né? Qual a contribuição, seu Saul, das cooperativas, do Sicredi, de uma maneira geral, nas comunidades, na sociedade? Bom, esse reconhecimento da ONU, ele tem um olhar do cooperativismo no mundo todo, né? Que tem uma presença muito significativa, né? Em torno de 12% da população mundial faz parte de um segmento ou de crédito, de outro ramo de cooperativas, e a ONU com certeza tem esse olhar, a diferença que uma cooperativa faz quando ela atua, no meio que ela atua e o impacto que ela dá positivamente na vida das pessoas, né? Ela é muito grande, né? Muito significativa. Com toda certeza. E as cooperativas, elas têm esse modelo de atuação um pouco diferente, né, das demais instituições financeiras. Um olhar mais voltado à comunidade, mais próximo da comunidade. Com certeza. Eu tenho conversado muito com nossos associados, com as lideranças, né? A gente não é melhor que os bancos, mas é diferente, né? Os bancos também têm um papel importante e se nós fôssemos dono de um banco, sócio, nós queríamos olhar o resultado. Uhum. A cooperativa olha também o resultado, mas o principal objetivo da cooperativa é atender a necessidade de seus associados, né? E onde que a gestão da cooperativa é de responsabilidade do quadro social, né? E para isso ele elegem diretorias, elegem conselhos, né? E lideranças que estão mais próximos do empreendimento, né? Essa atenção também mais próxima da comunidade é uma das premissas do Sicredi, né, seu Saul? Porque está sempre muito atuante na comunidade, próxima dos seus associados. Sem dúvida. Inclusive, anteontem nós tivemos uma reunião junto inclusive com conselheiros e lideranças, distribuindo 250 mil no Fundo Social, né? Uhum. Um banco não faz isso. A nível nacional, o Sicredi, ano passado, entre programas sociais, investimentos nas comunidades, patrocínios, foram 435 milhões. Isso representa mais de R$1 milhão por dia. Nossa. Somente no Fundo Social,
foram mais de 60 milhões. E tem um projeto a nível nacional, que eu não vou comentar aqui, que todo mundo fala, que é o principal projeto social que tem. Nós estamos falando de 17 milhões. Então nós temos que divulgar mais esse diferencial do cooperativismo, sim. Se a gente pudesse definir, seu Saul, o papel da cooperativa, para a gente poder resumir para a nossa audiência também, qual é o papel de uma cooperativa numa sociedade? Para começar, quando ela é constituída, é para atender a necessidade dos associados, mas daí vem os dois pinheirinhos, né? Você olha o econômico e o social, mas você precisa também do econômico. E o papel, você tem que olhar para os 7 princípios do cooperativismo. Se você praticar eles, e nós tivemos a felicidade de estar lá na Inglaterra, no museu, onde surgiu a primeira cooperativa dos tecelões. E eu estava olhando, os 7 princípios são os mesmos. Alterou a frase um pouquinho, mas o sentido é o mesmo. Então, você olhar os 7 princípios do cooperativismo, você tem que olhar a participação do associado nas principais decisões, a transparência perante o quadro social e ter esse olhar de diminuir o custo para o associado. No caso nós do crédito, se não tiver um custo menor que um banco, não faz sentido, né? E o impacto que nós causamos no meio que a gente atua, justamente por esse envolvimento. Com o apoio dos associados, estar sempre presente nos principais momentos da sociedade, né? Seja patrocínio, educação, formação, né? Então isso é um conjunto de um todo, né? Mas a cooperativa que conseguir cumprir com 7 princípios, ela realmente faz a diferença, sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu ouvi de um consultor de cooperativismo, que estuda muito o cooperativismo, que publicou há poucos dias, a cooperativa ela não pertence aos associados. Ela pertence à sociedade, à comunidade. Ela cria um vínculo com a comunidade, que ela pertence à comunidade. Mesmo tendo os donos que são os associados, né? E essa presença tão próxima, né, das comunidades auxilia, como o senhor mesmo falou, seu Saul, quando há dificuldades, né? Sim. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, nos últimos anos, né, grandes intempéries aí, e também com toda essa insegurança econômica que a gente vem destacando a nível nacional também, a cooperativa ela tem esse princípio também, né, de continuar oferecendo uma linha de crédito, uma solução para quem tem essas dificuldades. Sem dúvida, o exemplo que tu trouxe é lá na Serra Gaúcha, foram 12 cooperativas do Sicredi que foram mais atingidas, né? Elas fizeram a diferença. Outras instituições também, mas principalmente o Sicredi fez a diferença. Inclusive houve um reconhecimento do próprio governador, né? Que 74% de todas as operações que vieram para auxiliar foi o Sicredi, mas o Sicredi continua lá, ao lado dos associados. E aí eu gostaria de um parênteses aqui, eu tenho provocado muito nas reuniões. Por que as pessoas têm um cartão dos bancos digitais? Nós temos um banco que eles foram muito inteligentes, conquistaram o público. E na hora da enchente lá, quem estava lá os bancos digitais, que muita gente tinha o cartãozinho no bolso, não, eles nem sabiam que esse povo existia. Só que isso aqui nós não podemos culpar a comunidade, nós é que temos que divulgar e provocar. E eu fico muito feliz porque a nossa cooperativa começou em março do ano passado, constituiu uma agência digital. Hoje nós chegamos já a 8 mil associados na nossa cooperativa. Então a gente está conseguindo divulgar mais a importância, o próprio jovem, né? Ele conhecer mais o cooperativismo, se aproximar do cooperativismo e aderir à sua cooperativa, né? Porque ela está aqui próxima, envolvida, né? Então, eu volto a repetir, a gente não tem nada contra os bancos, mas eu acho que nós temos que divulgar esse diferencial das cooperativas, né? E enaltecer, né? Porque é um trabalho tão bonito, né? Que se faz nas comunidades. Com certeza. Seu Saul, dia 5, então, vem aí o Dia Internacional do Cooperativismo e eu separei alguns tópicos de uma pesquisa que foi realizada, né, há poucos dias pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Um fato que me chamou muito a atenção, foi debatido também no Sicredi, é que a cada R$1 concedido em crédito pelas cooperativas, é movimentado R$2,56 na economia.
é um impacto tão grande, né? Sim. Vocês estão fornecendo uma solução que está gerando aí um resultado enorme na comunidade. A gente fala no círculo virtuoso, né? Você retém os recursos aqui, né? E aplica aqui na região. Alguém tem dinheiro sobrando, aplica no Sicredi. Nós reinvestimos para alguém que precisa. Quando essa pessoa investe, toma um crédito, gera receita, gera prosperidade, esse recurso gera esse resultado que você falou, volta para o Sicredi, é o círculo virtuoso que o cooperativismo consegue fazer. Por que mais de 50% do financeiro do país está em São Paulo? Porque os bancos olham para aqui, eles captam dinheiro aqui, onde é que eu vou ganhar mais dinheiro? É aqui ou em São Paulo? Se for em São Paulo ou no outro centro maior, eles vão levar o dinheiro e aplicar no outro local. Eles têm esse olhar. E o cooperativismo não, tem uma forma de atuar bem diferente, né? Mas esse dado que tu trouxe é muito importante, né? Inclusive no meio rural, né? Isso é um estudo bem pontual que foi feito pela FIP, né? No agronegócio, onde tem uma cooperativa de crédito atuando forte, a rentabilidade por hectare ela aumenta em R$446 a mais por hectare. E outras vantagens que tem, né, que esse estudo apontou, né? É uma cooperativa, quando ela realmente cumpre com os objetivos dela, por que ela foi constituída, principalmente atender os seus associados, mas também o envolvimento que ela tem econômico e social impacta muito, né? Falando do agronegócio já, né, seu Saul, esse também foi outro dado muito expressivo da pesquisa, mas aqui na nossa região a gente vê isso fortemente, né? Uma linha de crédito daqui a pouco salva a produção, né? Num ano em que há intempéries, aí o agro precisa também desses subsídios e que o Sicredi também oferece, né? Com Plano Safra, com outras linhas de crédito? Claro, com toda certeza. E nós vivemos um momento onde o agro, a rentabilidade reduziu muito, né? E nós precisamos estar do lado do associado, né? Ajudar ele, ser um consultor dele e em nenhum momento vender um produto ou fazer uma renegociação buscando resultado para a cooperativa. Mas sim, o que nós podemos fazer para que o associado viabilize seu empreendimento e consiga cumprir com suas obrigações, e o resultado da cooperativa é uma consequência disso, né? Inclusive está aberto, né? O Plano Safra aí está chegando. O pessoal que nos escuta aí em toda a região já pode entrar em contato nas agências do Sicredi, que já está disponível. Sim, nós já liberamos muitos créditos e agora saiu o novo Plano Safra. Inclusive o Sicredi já aumentou também, né? Hoje nós temos em torno de 15% do total do Plano Safra brasileiro está com o Sicredi, que nós somos a segunda instituição financeira brasileira que mais libera crédito rural. E a gente fica muito feliz estar junto com o agricultor novamente, com tudo que a taxa de juros ficou um pouquinho mais alta, mas temos recurso para os associados, sim. Outro ponto, seu Saul Rovadowski, né, o presidente do Sicredi Região da Produção, que eu separei desta pesquisa, que eu achei muito significativo também nas comunidades, é que o PIB per capita dos municípios que possuem cooperativas aumenta mais de R$3.000 por habitante. É um número tão expressivo. A gente tem aqui na nossa região, né, cidades pequenas, onde há essa presença das cooperativas, até o mesmo PIB per capita aumenta, sem falar na geração de empregos, né? Com toda certeza. E tem outros dados que não aparecem em balanço. Esse não aparece em balanço, mas tem um dado também muito importante que não aparece em balanço, que há 2 anos já que o Sicredi e o Sicob divulgam, e o que hoje representa mais de 80% do cooperativismo brasileiro é o Sicredi, que é um pouco maior, e depois vem o Sicob, tem outro sistema. Mas somente o Sicredi, ano passado, gerou de economia para os seus associados 25 bilhões e meio. E o Sicob também divulgou próximo de 24 bilhões que gerou de economia ano passado. E imagina você os demais sistemas menores que nós temos, mas que também oferecem esse diferencial. Nós podemos falar que as cooperativas de crédito brasileiras geraram uma economia de em torno de 65 bilhões de reais por cobrar menos, comparando com os bancos. E esse estudo a gente busca
as taxas praticadas pelos bancos no Banco Central. Então, é matemático isso aí, né? Então, são N vantagens que você olha lá no balanço. Então, a vantagem de você trabalhar com uma cooperativa de crédito não é somente a distribuição de sobra, mas a proximidade, o olhar que a gente tem, o que a gente pode fazer mais pelos associados com custo menor, né? Seu Saul, eu sei que o senhor viaja, né? Participa de reuniões, de encontros aí em outros países também. Esteve recentemente, né, na Inglaterra, é Sim. isso? O que o senhor analisa do cooperativismo a nível mundial, assim? Aqui no Brasil, é claro, a gente vê uma franca expansão, né, do cooperativismo, tanto para os jovens e demais setores da sociedade, mas o que o senhor analisa, assim, a nível mundial? Como é que vem crescendo o cooperativismo? Como é que ele vem se expandindo, né? O cooperativismo, no geral, né, nós temos as agropecuárias no mundo todo que tem uma atuação muito forte, mas eu vou falar mais do crédito, né? Claro que aqui nós olhamos o agropecuário na nossa região, é fantástico, né? No oeste catarinense, gera muito desenvolvimento. Mas o crédito, no Brasil, hoje nós estamos chegando a 7,5% de participação no mercado. Eu até provoco os assédios, é bom ou é ruim? É bom, porque olha essa oportunidade que nós temos. Se nós falarmos no Rio Grande do Sul, nós estamos chegando a 25%. Porque o Sicredi tem uma atuação muito forte aqui. Estamos presentes em quase 97,4% dos municípios. Santa Catarina, quase 30%, porque o Cicobi lá é muito forte, e o Sicredi entrou agora, nos últimos 15 anos, também tem uma atuação muito forte, e outros sistemas que atuam lá. Mas a nível mundial, o nosso olhar, o nosso sonho é chegar no patamar numa Alemanha, no Canadá, chega a 40%. Temos também os Estados Unidos, pessoas economicamente ativas, hoje passa de 60% que participam de cooperativas de crédito. Nossa. E a França é a campeã, né? A França, ela tem aí, do mercado francês, eles têm 60% o cooperativismo de crédito. Tem, acredito, Agricole, acredito, Mutuel e mais algumas cooperativas independentes menores, tem uma atuação fantástica. Então, aí nos Estados Unidos, quando que cresceu mais rapidamente? Quando houve aquela Soliname lá naquela região, as cooperativas evoluíram. Na crise de 2008, que houve também, né, no sistema financeiro, as cooperativas evoluíram muito. E aqui no Brasil não é diferente. Quando tem algo que exige muito mais do sistema financeiro, quem está mais presente são as cooperativas de crédito. Então nós vamos chegar lá sim. O próprio Banco Central nos provoca, né? Ele está nos provocando para logo chegarmos a 20%. Mas nós queremos no futuro chegar a muito mais, com toda certeza. Com toda certeza. E esse trabalho do Sicredi, né, para que se expanda o cooperativismo e a ideia da cooperativa, né, nós até acompanhamos algumas vezes o trabalho que é desenvolvido em cooperativas escolares, né, nessa integração também com crianças, com jovens. Isso é tão importante também para difundir, né, toda essa ideia do cooperativismo. Com toda certeza, nós temos uma atuação nesse momento, mas temos um olhar para o futuro. E aí eu falo muito na governança de uma cooperativa, o quanto ela é importante. Você estar presente nesse momento, mas olhar para o futuro, né? E aí você tem que preparar pessoas. Hoje nós procuramos preparar lideranças, futuros conselheiros, mas também buscar dentro das crianças e jovens que eles vão se criando e conhecendo um pouco mais do cooperativismo. E as cooperativas escolares, elas oferecem essa oportunidade para as crianças e os jovens, sim. E é tão bonito, né, de ver. Eu acompanhei, inclusive, a abertura de uma cooperativa escolar do Sicredi, em que os jovens, eles ficam até meio apaixonados pela ideia, né, de sentar contigo como presidente, né, seu Saul, e conversar
e participar desse universo. É tão bonito e está crescendo ali, como o senhor disse, lideranças daqui a pouco vão estar atuando na nossa comunidade, né? Com certeza, a gente fica impressionado a desenvoltura dessas crianças que começam, às vezes não conseguem pegar um microfone e falar em público, em pouco tempo estão lá participando ativamente, e isso contribui muito para a formação, né, de futuros cidadãos comprometidos com o meio que vive, né? Também é uma atuação, né, do Sicredi aqui na nossa comunidade. Falando em Sicredi Sarandi, nós tivemos recentemente uma inauguração aqui, né? Então a gente vê esse crescimento. Tem mais novidades vindo aí, seu Saul, para esse ano? Como é que vai ficar 2025? Bom, em matéria de a gente continua evoluindo, né? Ingressando de 1.500 a 2.000 novos associados na nossa cooperativa por mês, né? E a gente está atuando muito forte na expansão. Nós inauguramos esse ano 4 agências, né? A última agora recentemente lá em Pará, em Sete Lagoas, Minas Gerais, num bairro lá do município. E a gente pretende no final, no segundo semestre, abrir mais agências. Mas é um momento de cautela, né? Porque a economia nós estamos enfrentando uma dificuldade muito grande. A taxa de juros, a gente ouve falar, quando a taxa de juros está alta, quem ganha dinheiro, os bancos, eles falam. Mas a nossa cooperativa não. Porque a dificuldade que as pessoas que precisam tomar recurso, pagando a taxa de juros que está hoje, é complicado. E mesmo a cooperativa procurando estar do lado do associado, não tem como nós catarmos recurso com um custo e emprestar com um custo menor. Não existe isso. A não ser o crédito rural, que daí é para todo o sistema financeiro brasileiro, ou outras linhas de crédito específicas que vêm subsidiadas, né? Mas a gente, sim, vamos continuar abrindo novas agências no futuro, com cautela, com calma. Dá o passinho conforme dá, né? A perna, como a gente fala na gíria. Mas sim, nós vamos continuar essa evolução. E eu acredito que a nossa cooperativa hoje, nós estamos chegando a 120 mil associados. Em 3 anos nós vamos chegar muito próximos a 200 mil associados, né? O sistema financeiro, cooperativo de crédito está crescendo muito no Brasil. Felizmente o sistema Sicredi é o que mais está crescendo, e também a nível de sistêmico, mais de 1 milhão de novos associados por ano, né? Então, outros sistemas também vão crescer, continuam crescendo. É o cooperativismo que vai evoluindo e fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Quando a gente fala de Sicredi, vem sempre à mente, né, seu Saul, os prêmios que o Sicredi recebe como o melhor lugar para se trabalhar também. Vocês têm uma equipe muito, muito forte, né, muito atuante também na comunidade, que se prepara e que está sempre, eu digo, botando a camisa, né, do Sicredi, assim, e defendendo a marca, porque é realmente um ambiente bom de se trabalhar, de se crescer, de se investir. Sem dúvida, né? A gente trabalha muito o jeito do Sicredi de ser, né? E os nossos colaboradores, a gente tem que sempre agradecer eles, né? Porque quem faz a diferença no dia a dia, no atendimento aos associados, são os colaboradores nossos, né? E é claro que o Sicredi oferece muitas oportunidades, né? Nós temos, além da remuneração, muitos benefícios que a gente oferece para o quadro social, e um ambiente, né, que seja um ambiente muito acolhedor. E isso faz a diferença. E os colaboradores valorizam isso também, né? E eles valorizando, eles vão atender bem os nossos associados, né? É uma consequência, né? Com certeza. O Sicredi, né, muito atuante aqui na nossa região, com certeza aí com muitas soluções financeiras para quem precisar, né? Como o próprio slogan diz, Sicredi é ter com quem contar quando precisar. Sim. Fica até o nosso convite, né, para que visitem as agências aí, conheçam as linhas de crédito disponíveis, os demais serviços também. E Saul Rovadoski, presidente do Sicredi Região da Produção, quero lhe agradecer, seu Saul, imensamente por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para falar sobre o cooperativismo, sobre o Sicredi, sobre essa data também tão importante aqui para a nossa audiência. Obrigado a você, Alexandra, e realmente a gente agradece essa oportunidade também de falarmos sobre cooperativismo, né, e também sobre a nossa cooperativa. Um abraço a todos os ouvintes. Dia 5 de julho, então, o Dia Internacional do Cooperativismo.
2025, que também é reconhecido pela ONU como o ano das cooperativas. Nós recebemos Saul Rovadowski, presidente do Sicredi Região da Produção, para bater esse papo. Lembrando que nós estávamos ao vivo também pelo Facebook. O pessoal poderá depois reassistir essa entrevista, que também vai ficar armazenada no nosso canal do YouTube. O Cá Entre Nós de hoje contou com o apoio de Iota Internet, que conta com serviço de portabilidade de telefone fixo, e também Sicredi, que está com recursos do novo Plano Safra chegando para toda a nossa comunidade. Uma boa tarde para você, continua na companhia aí da Rádio Sarandi.